Então, o texto de Marcos, versículo 15, capítulo 16, versículo 15. Cai eipen autos, e disse a ele, Jesus fala, e olha o modo como ele está falando, está no imperativo de novo. Já disse, quer conhecer Jesus? Escute o que ele diz e o que ele faz. Expulsou o demônio, curou os doentes e perdoou os pecados. Principalmente é o perdão dos pecados, viu? Quem não tiver o pecado perdoado não entra no céu. Tá? E pecado perdoado. Não pode dizer que não existe pecado, a comunhão é para todos. Não. Só se aproxime da fila da comunhão quem não tiver pecado, mortal. Senão não pode. Né? Então, e disse a eles, porel tentes, mesmo verbo lá do Mateus, eston cosmon, ide por todo o mundo, rapanta, kerixater, anunciai, aqui o verbo que está no imperativo, né? Ide por todo o mundo, rapanta, todo, cosmo, mundo, kerixater, anunciai, esse verbo está no imperativo, to evangelion, passer te kitissei, anunciai, pregai o evangelho, está no imperativo, proclamai o evangelho a toda criatura. É bem mais forte, né? Aqui ele coloca toda criatura. Nós nascemos criatura de Deus. E aqui é uma coisa importante, né? Porque nós nascemos criatura de Deus, não filho de Deus. Nós somos filhos de Deus no Filho que é Cristo, Gálatas. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para remir os que estavam sob a lei. Então, eu me torno filho no batismo. Nós somos filhos. Os filhos de Deus são os batizados. Nós nascemos criatura de Deus. Somos filhos no batismo, quando é tirado o pecado. Então nós temos que lutar mesmo contra o pecado. Não dizer, não, eu nasci assim, né? eu sou assim, e você é assim. Você nasceu criatura, você foi batizado, tornou filho. Lute contra o pecado. Você não pode viver uma situação de pecado. Eu não posso abençoar a situação de pecado. E eu não vou abençoar. Tá? Eu tenho que lutar, cada um de nós, contra o pecado. Não é porque eu nasci criatura de Deus, me tornei filho de Deus pelo batismo. Todos somos aqueles que foram batizados. Então, só os que foram batizados são filhos de Deus. Tá? Então o evangelho é proclamado a toda criatura, para quem não é batizado ainda. E por que é proclamado? Para que eu batize eles. É o que ele vai dizer logo depois. Marcos é bem mais direto do que Mateus, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Versículo 16. Rho pistelsas, o que crê, o que crendo, cai baptisteis e for batizado, sotesetai, soteria, salvação, será salvo. Aqui está no futuro. Então eu tenho que ir proclamar o evangelho a toda criatura, a quem não é batizado, batizar, e aquele que for batizado, aquele que crê é porque será batizado, né? O que crê e for batizado, coloca o cai, né? O que crê e for batizado, só o que crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado, não será salvo. Quem não crê, não será salvo. Quem não for batizado, segundo o texto de Marcos, não será salvo. Rodé apistessas catacritessetai. O que não crê, rodé apistessas, o que não crendo, o que não crendo, catacritessetai. Futuro será condenado. Marcos é muito mais forte do que Mateus, porque acrescenta esse versículo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Segundo essa construção no grego, só é salvo quem crê e for batizado. Quem não, não será. Segundo o que está escrito aqui. No grego, eu estou analisando o texto grego, que está no imperativo, né? O que não crê será condenado. Então, de novo, um outro texto está no imperativo. É ordem. Não tenho só que me reunir, dar a mão e dizer, opa, Deus, então somos irmãos. Não, eu tenho que anunciar para que aquelas criaturas, e quem não for batizado não é filho de Deus ainda, é criatura, para que eles sejam batizados e creiam e sejam salvos, senão não serão. Segundo o texto de Marcos, não serão.
Tem outro texto, Atos 2:38. Pega aí, Atos 2:38. Atos 2:38. Depois de Pentecoste, Pedro começou a pregar para uma multidão. Pedro, que era medroso, começou a pregar e houve conversões. Eu tenho que pregar para converter, não é só para dialogar, não. A Igreja Católica não é só um diálogo, não. Eu prego para converter os outros, porque nosso Senhor mandou. Viu? 38. Pegar do 37. Ouvindo isto, eles sentiram o coração traspassado. Eles quem? Pedro começou a pregar para os judeus, ou pagãos que estavam lá. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Isso é muito importante. O que você deve fazer? Não é só propor, não. Tem que fazer algo. Para entrar no céu, tem que se converter. O que é fazer? O fazer aqui é se converter. O que devemos fazer? Respondeu-lhe Pedro. Aqui é Pedro que responde, né? Ele é o Papa, o chefe da igreja. A única igreja que tem o Papa é a Igreja Católica. E lá no texto de Mateus 16:18, está no livro que eu escrevi também, é uma igreja só. Eclesia Mia, uma igreja só. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem uma igreja, a Igreja Católica. Católica nossa ocidental, católica ortodoxa, mas é uma igreja só. As outras não são igrejas, são comunidades. E fica claro, está no Vaticano II. A igreja católica nossa e ortodoxa. Que essa igreja tem e a nossa católica foi quem ocidental, que preservou a unidade de Pedro, Papa, hoje Francisco, a quem devemos muito respeito, né, pelo Papa. Né. Então, só nós temos o Papa, nós católicos ocidentais. Né. Isso confere à nossa igreja unidade, apesar de diversidade também, né, que tem. Diversidade de opinião, mas é unidade, é uma igreja só. E é Pedro, o Papa, hoje Francisco, a quem devemos obediência a Francisco. Né. Responder, porque ele continua esse ministério do Pedro. Respondeu-lhes Pedro. Então, Pedro quem responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Tá? O convertei-vos está de novo no imperativo aoristo. Tá? Arrependei-vos ou convertei-vos. Né? E cada um de vós seja batizado aqui a Jerusalém traduz por arrependei-vos, é o convertei-vos, né? Metanoia. Em nome de Jesus Cristo, primeiro converter, depois ser batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Quem não tiver o pecado perdoado não vai entrar no céu. Nem pode ser batizado. Não pode ser batizado. O batismo tira o pecado original. Então, quem não tirar o pecado original, como é que entra? Segundo o texto. Então, recebereis o dom do Espírito Santo. Né? Eu estou analisando textos. Então, Atos 2:37. Vou procurar aqui no grego. Atos 2:37. O discurso de Pedro. 37. Acusantes, tendo ouvido, quem estava lá, de catenigesan ten cardian, eponte proston petron, caitus loipus apóstolos, ti poiesomen, Andres adequou. O que devemos fazer? Então, aqueles que escutaram a pregação do Pedro, eles sentiram o coração traspassado. Aqui é muito bonito isso, né? 2:37. Cateningesan, tem cardinha, se sentiram tocados no coração, o coração traspassado. Maria também sentiu o coração traspassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que devemos fazer? O
primeiro sinal de que vai haver uma conversão é isso. O que eu tenho que fazer? O que eu preciso mudar? O que eu tenho que fazer? É um sinal de que vai haver uma conversão. E quando começa a mudar, começa a conversão. Esse verbo fazer é muito importante. Ti, poiesso-me, o que fazemos, o que devemos fazer? E Pedro responde, então, Petros de pros autus, a eles, Pedro responde com o verbo da conversão. Metanoessate. Não é só arrepender, como diz aqui a Jerusalém. Convertei-vos. Metanoessate. Convertei-vos. Kai baptisteto. E para cada um, para que sejais batizados. Convertei-vos e sejam batizados. Cada um de vós. E cada um de vós seja batizado. No grego, kai baptisteto recastos. Cada recastorimon. Cada um de vós. Epito onomate no nome Iesu Christu, no nome de Jesus Cristo. Eis afesi, agora sim, para o perdão, tom hamartion, dos pecados. Hamartia é pecado. Para o perdão dos pecados. Então, convertei-vos, e cada um de vós, e sejam batizados, no nome de Jesus Cristo. O nome representa a pessoa. O nome não é só um nome, é a pessoa de Jesus Cristo. Para o perdão dos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Kai lempseste, receber, pegar, receber. Tendorean, o dom do Hagio Pneut, o dom do Espírito Santo. Então, de novo, o texto de Atos está no imperativo. Convertei-vos. Eu tenho que anunciar a conversão para o perdão dos pecados. É minha obrigação como padre, obrigação de todo religioso. Né? Papa, bispo, padre, todos nós. Né? Convertei-vos para anunciar o perdão dos pecados. Muito bem, todos esses textos nos falam que que não é só um convite que Nosso Senhor está, né? Não é só uma proposição, um convite, assim, vamos... certamente a pessoa tem liberdade de se converter ou não, mas eu tenho uma obrigação de anunciar. E eu, como católico, eu tenho a obrigação de crer e me converter. Eu primeiro tenho que me converter para que eu anuncie. E isso é um novo texto que eu vou citar agora, que é Marcos 1,15. É o início do Evangelho de Marcos, quando Jesus inaugura a sua pregação, depois que ele foi batizado no Jordão e tentado no deserto. Marcos 1,14, 15. Depois da tentação no deserto, depois que João foi preso, texto de Marcos, Jesus veio para a Galiléia proclamando o Evangelho de Deus. Né? Então, João é preso, e logo depois que João é preso, Jesus vai para a Galiléia, no norte de Israel, é o versículo 14, né? Que ele morava lá na Galiléia. Metade to parado tenai ton Ioanen. Metade, depois, né? Metade, que João Ioanen parado tenai foi preso, foi dado, né? Foi preso. Veio Jesus para a Galiléia. Elten, vi, Ro Jesus estem Galiléia. Foi para a Galiléia, no norte de Israel. Pois bem. Proclamando o Evangelho de Deus. O que ele estava fazendo? Querisson, já vimos esse verbo, querisson to evangelion. Evangelho, a palavra grega quer dizer boa notícia. Eutanásia é uma boa morte, que é um pecado gravíssimo. Né? Matar uma pessoa não tem dor, pecado gravíssimo. Já tem país aí na Europa legalizando a eutanásia. Como o aborto é outra aberração. A cada segundo, 2 crianças morrem abortadas. O Brasil agora, esse governo atual, está querendo legalizar o aborto. Vamos lutar contra isso. Pecado mortal, não matarás. Não se pode tirar a vida de ninguém. O corpo é meu, o corpo não é seu. Você, antes de nascer, foi você que escolheu o corpo? Não. Então o corpo não é seu. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. É de Deus. E eu não posso matar ninguém.
O útero materno é para ser um local, né, assim, de vida, de geração de vida, não é cemitério. Muitas mulheres estão transformando o útero materno em um cemitério, matando crianças. A pessoa que faz isso está condenada? Não, se arrepender e não fizer mais, será salva. Se não se arrepender, aí será condenado. Tá? É uma coisa muito grave. Né? As pessoas casadas na Igreja Católica, que têm essa vocação de casar, né? Mas na Igreja Católica, que estão na graça de Deus, então o seu útero não é um cemitério. Tá? É para gerar vida. Preste bem atenção. E segundo, Paulo VI, né? A encíclica dele, a igreja não aceita a questão do anticoncepcional, nada de anticoncepcional, preservativo, nada na Humanae Vitae do Paulo VI. Né? O que a igreja aceita é um método natural, tá certo? Para a geração da vida. Você pode fazer um planejamento natural, mas esses planejamentos artificiais a igreja não aceita, é bom saber isso. Né? Então, depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia proclamando o Evangelho de Deus. E o que é que ele fala? Aí ele falou: cumpriu-se o tempo. Tá? Cai, em versículo 15, cai legon hoti. Então ele fala, legon, falar, dizer, peplerotai, pleroma, peplerotai, ro, kairos. O tempo foi cumprido. O tempo foi realizado. Kairos é tempo. Aqui na Bíblia, kairos é o tempo da salvação. O kairos mesmo é quando o Senhor se encarnou. E aí iniciou o novo tempo, o tempo da salvação. Não é nova era não, que nova era é essa coisa de globalização. É o novo tempo. O novo tempo é o tempo da salvação. Quando o Senhor se encarna, ele trouxe a salvação, a redenção. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Kai rologos sarkis egenato. É esse o tempo, kairos, o novo tempo. Ele diz aqui, o tempo cumpriu-se. Kai legon hoti, peplerotai, foi cumprido, ro kairos. O tempo foi cumprido. Tá? E o reino de Deus está próximo. Kai engiken re basileia tu teu. Não só está próximo, o reino de Deus chegou, porque ele é o reino de Deus. Quem é o reino de Deus? Jesus. Você quer entender o que é o reino de Deus? Né? Lê o Evangelho para entender o que Jesus fez, o que ele disse, como ele disse. Não é só o que ele disse, não, mas como ele disse, a maneira como ele falou e o que ele fez. Né? Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, de novo, não é arrepender, é crer, converter. Convertei-vos e crede no Evangelho. Metanoeite, metanoia. O que é a conversão? É você estar indo numa direção errada, você para, reconhece e você volta para a direção contrária. Essa é a conversão. Né? Metanoiete, kai pisteuete, ento euangelio. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, logo depois da tentação, lá em Marcos, Jesus e que João foi preso, no texto Jesus vai para Galiléia e proclama o Evangelho de Deus. Proclama ele, né, que ele é o Evangelho. Cumpriu-se o tempo, proclama o Evangelho, que isso é o Evangelium. Né? Peplerotai ro kairos, cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Chegou o reino, ele é o reino de Deus. Arrependei-vos, convertei-vos e crede no Evangelho. Para que eu proclame o Evangelho, eu tenho que me converter antes e crer. Então, por isso que só aqueles que são convertidos ou estão no processo de conversão e creem, só eles entendem o que eu estou dizendo. Por que é que eu vou proclamar
a conversão para todos que está no imperativo? E quando é que eu vou? Mais por quê? Quando é que eu vou proclamar? Quando eu me converter. Quando eu for convertido. Então, aqui, esse discurso é para todos. Até para os futuros apóstolos e discípulos que não forem escolhidos e serão. Então, é para nós. Esse discurso aqui, nós estamos dentro. Nosso Senhor está dizendo para você, irmão. Para todos nós, igreja. Igreja católica. Todos nós, igreja. Papa, bispo, padre, todos nós. Convertei-vos e crei no Evangelho. Todos nós temos que converter-nos e crermos no Evangelho. Né? Metanoete, kai pisteote, ento evangelio. Eu tenho que me converter. Metanoete. Eu tenho que pistes, crer, pisteote. Em que? No Evangelho. Então, para que eu batize todas as nações, para que eu anuncie todas as nações, para que eu proclame a conversão a todas as nações, eu tenho que me converter. Eu tenho que ser convertido. Como é que eu vou anunciar se eu não sou convertido? Por isso que eu entendo que muitos não estão anunciando mais, estão dizendo que é só, é porque não se converteu ainda. Você acha que o discurso da Igreja Católica é um discurso assim, é só uma proposição, cada um fica na sua religião? Isso não é Igreja Católica, não. Você não se converteu ainda, irmão. Você precisa se converter e crer no Evangelho. Para você entenda que você tem que proclamar. Quando eu sou um convertido, eu quero ser, eu estou certamente conversão total, o sol no céu, né? Nós estamos no processo, mas quando eu creio, realmente fui batizado, creio, luto com toda a força para me converter, oração, conversão, adoração, missa, caridade, jejum, tudo isso, dentro da Igreja Católica, a liturgia das horas, nós temos a obrigação de rezar. Quando eu estou nesse processo de conversão, eu entendo o que nosso Senhor diz, para que eu anuncie o Evangelho, para que todos se convertam, porque eu quero que todos experimentem o que eu experimento, essa conversão. Eu sou um convertido, até 82 na igreja, eu não era da Igreja Católica. Né? Quando eu tinha 21 anos, 17 aos 21, eu me afastei da Igreja Católica. Me converto diante do Sacrário, do Santíssimo. Né? Em 82, 27 de dezembro de 82. Então eu largo tudo. Faz 41 anos. Né? Esse ano são 41. 27 de dezembro, final do ano, 41 anos que eu me converti. Que foi a primeira conversão. Que eu largo tudo. Né? Passei 6 anos numa favela, depois 6 anos no mosteiro, depois retornei. Todo o meu trabalho pastoral é periferia, né? Conjugando adoração e caridade. Tá certo? E estudo, né? Estudei hebraico no mosteiro. Estudei sozinho o hebraico, depois fui fazer o bíblico, tá certo? Então, estou num processo de conversão ainda, nesses 41 anos. Mas eu entendo essa experiência que eu tive com o Nosso Senhor, naquele dia daquela conversão, eu estava diante dele, num grupo de oração, tinha o sacrário, o Santíssimo não estava disposto. Eu não acreditava que no sacrário tinha, eu não acreditava que a hóstia consagrada era Jesus, eu não acreditava, né? Então, teve um momento de oração, eu não recordo que o facilitador, o pregador estava dizendo, não recordo. Teve um momento que ele disse, agora cada um faça sua oração, eu fiquei sentado lá. Na verdade, eu me deitei no chão, assim, no chão da capela, e fiquei olhando para o sacrário, aquela luz, né? E, um momento, a luz sai do sacrário, atinge meu coração e eu me converti. Eu vi tudo aquilo que eu fiz de errado. Você pode imaginar o que era, né? Um jovem na década de 80, né? Namoro, futebol, álcool, droga, nunca peguei droga, mas minha vida era aquela. E ali eu me converti. Em 3 segundos eu vi dentro de mim tudo o que eu estava fazendo de errado. Hoje eu entendo que eu tive naquele momento um juízo particular. E Deus, naquele juízo, Ele me converteu. Eu senti um grande amor. Eu não senti nem medo, nem nada. Eu senti amor de Deus. Ele me perdoou. Como se Ele me dissesse, ó, até agora tu fez isso, isso, isso. E Ele não falou não escutei nenhuma voz não. Eu só senti. E eu digo até hoje que aquela luz era azul. Azul para mim é Nossa Senhora. Né? Sempre tenho ela. Depois me aproximei muito de Nossa Senhora do Carmo. Né? Pois bem, foi aquela luz azul diante do sacrário, aquele juízo particular
E o amor que eu senti, eu estou falando agora, eu estou sentindo o mesmo amor. O Senhor não me condenou, Ele me julgou, Ele me mostrou que eu fiz de errado. Me mostrou mesmo, ó, isso. A vida era futebol, não futebol, seja errado, mulher e álcool. E eu entendi então o que era o certo. Mas quem entendeu o que era o certo? Eu senti o amor dele. Ele me perdoou. Então eu tenho que anunciar esse perdão. Aí iniciei um processo, não é? E fui ordenado em 2001. Não fui ordenado logo, fui ordenado com 39 anos. Eu comecei um processo para entender quem era esse Deus que eu tinha me afastado. Eu fui educado na fé católica, estudei em colégio militar, para ser militar. Meu pai era médico militar, e fui estudado para ser militar, não é para ser padre, não. E dos 17 ao 21 eu me afastei, total, da Igreja Católica. Eu não professava mais a fé, eu era um agnóstico. E naquele dia eu me converti. Aliás, como eu disse, eu fui convertido. Essa conversão eu tenho que anunciar, né? Jesus é amor? É. Mas Ele me perdoou naquela hora, né? Depois eu me confessei, claro. Mas se eu não tivesse me convertido, se eu tivesse continuado aquela vida, eu estaria salvo hoje? Não. Então, o anúncio da conversão precisa de uma resposta. Aquilo que em Atos o povo disse, o que é que devemos fazer? Eu perguntei a Deus, sabe? O que é que eu tenho que fazer? Aí queria ser como São Francisco no início, né? Eu dei tudo que eu tinha. Eu era empregado no banco, saí, tudo que eu tinha eu dei, fiquei só com a roupa do corpo, comecei a rezar e fui procurar a Deus no início como São Francisco. Senhor, pra me derramar assim com todo o meu amor. Vem na minha vida, em todo o meu ser. O meu desejo